Aumenta meu retorno aí, por favor. Isso. Alô, som. 1, 2. Opa. Abaixa, pode abaixar, pode abaixar. Abaixa, abaixa, abaixa. Baixou muito. Sobe de novo. Aumenta. Pode aumentar. Som. Quem nunca passou por isso, né, gente? Operando o som, atrás de uma mesa de som ali. Quem nunca passou por essa situação, né? Eu já passei várias vezes. Continuo passando e sei que vou passar ainda muitas outras vezes. E se você não passou por isso ainda, um dia você vai passar. Com certeza. Não estou jogando praga, não. É um fato, né? E por que isso acontece, né, gente? Bom, tem algumas coisas que a gente precisa saber sobre retorno de palco que eu não vi ninguém falar sobre isso. Pelo menos aqui no YouTube, até agora eu não vi. Mas nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha complicada relação com esse tal de retorno de palco, viu? E também vou contar para vocês um segredo que eu descobri que melhora muito o som dessas baixinhas que fica grudada no chão olhando para a cara da gente. Parece até que elas estão rindo da cara da gente, né? É o tal do retorno de chão, né? Vamos lá então. Gente, eu sou o Luiz Stefano aqui do canal Músico na Prática. Faço bastante conteúdo para vocês aqui sobre áudio profissional, sobre som, sobre equipamentos. Adoro falar sobre equipamentos aqui, qual equipamento comprar, qual não comprar, se é bom, se não é. Mesas, microfones, caixa de som, equalizador, mesa analógica, mesa digital, fone de ouvido. Então, se você está chegando agora no meu canal pela primeira vez, já deixa o seu like aí, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Se inscreve no canal e acione o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Músico na Prática. E simbora pro vídeo. Pessoal, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a minha vida profissional tocando na noite, tocando em festas, em eventos, naquela época o som era bem diferente do que é hoje, né? Então, em muitos lugares a gente nem retorno tinha. A gente tocava ouvindo o som das caixas da frente, só que naquela época nem PA a gente só chamava de caixa de som. Onde é que tá a caixa de som? Tinha muito lugar que tinha uma de cada lado e tinha lugar que tinha uma só, né? Então tinha muitos lugares que nem retorno a gente tinha. Mas logo em seguida, eu me lembro, a gente começou a usar alguns retornos. Gente, não sou tão velho assim não, tá? É que demorou para chegar mesmo aqui na minha região, demorou para chegar esses tal de retorno de chão. Foi lá por volta de 90 e alguma coisa. Então, quando começou a chegar os primeiros retornos aqui, retorninho de chão, eu lembro que eram umas caixinhas de 12 polegadas, tinha um alto-falante e um tweeter. Não era nem corneta de drive, era um tweeter e um alto-falante, umas caixinhas de 12 assim viradas, né, em 45 graus. E normalmente no palco só tinha duas para a banda inteira. Às vezes tinha uma só, mas normalmente os sons que a gente tocava tinha duas. Eles botavam duas caixinhas ali e as caixas da frente. E a gente tinha que se virar só com aquelas duas, né? Então, normalmente a única coisa que a gente colocava de som nas caixinhas de retorno era a voz. E no máximo um teclado, porque às vezes o tecladista não tinha o seu amplificador, mas o baixista tinha o amplificador dele, o guitarrista tinha o amplificador dele, a bateria não tinha retorno nenhum. E a gente usava só duas caixinhas de retorno. E isso já foi um avanço para a época, porque quando a gente tocava sem retorno, a gente forçava muito a voz, a gente ficava rouco, né? Porque você tinha que ouvir sua voz lá nas caixas da frente, você estava atrás da linha da caixa, era muito ruim, né? Era comum na época os cantores ficarem bem na beiradinha do palco assim para tentar se ouvir lá na frente. Mas quando começou a surgir as primeiras caixinhas de retorno nos sons pequenos, né? Lógico que na época já existia retorno. Quanto tempo já existe retorno? Estou dizendo assim, nos sons pequenos, a gente só tinha duas caixas de frente. E começou a melhorar, as empresas de som começaram a melhorar os equipamentos e ter mais equipamentos aqui, né? E mesmo com essas caixinhas de retorno, era comum a gente ouvir muito mais o som da bateria e da guitarra, que eram mais altos, do que a nossa voz. Então, a gente ainda continuava tendo que forçar bastante para ouvir bem a voz. Até que com o tempo foi melhorando, foram chegando caixas mais potentes, potências, né? Amplificadores mais fortes. Então a gente começou a se ouvir melhor. Mas aí começou a surgir outro problema. As empresas de som elas investiam muito mais no som, no PA, nas caixas da frente, do que nos monitores. Então acabava que o som do PA tinha muito mais potência do que os monitores. O som no ambiente ficava muito alto. Os monitores também não respondiam o que a gente precisava de volume, de pressão sonora, porque a potência maior eles deixavam para frente, né? Então, de novo, o cantor estava lá se lascando para se ouvir. E eu me lembro que os cantores também usavam muito microfone sem fio, então eles gostavam muito de andar pelo palco para lá e para cá. E como só tinha poucos retornos, então eles ficavam a maior parte do tempo longe do retorno deles. E acabava também forçando a voz, muitos cantores ficavam roucos no final da noite. E basicamente era assim, cada lugar que a gente ia, a gente tinha uma dificuldade com o retorno, né? Até que um dia eu toquei num som
que eu fiquei impressionado com o retorno. Eu me ouvi perfeitamente, todos os músicos se ouviram e no final assim do show, no meio do show, já um olhava pro outro assim meio com uma cara de espanto, tipo assim, nossa, que legal que tá o som hoje, né? E aí eu me perguntei, o que será que tem de diferente nesse som? E cada show que eu fazia depois, eu me lembrava desse som e falava, pô, por que ninguém consegue chegar naquela qualidade, né? Pra gente ouvir tudo. Aí eu comecei a comparar e pra ver se eu conseguia entender o porquê que aquele som era tão bom, o retorno ficou tão bom, e os outros, tinha lugar que a gente não conseguia se ouvir direito. A princípio eu achei que fosse a qualidade das caixas de som, daquele som que a gente tinha tocado. Até que um dia eu fui tocar num outro som, mais profissional ainda, vamos dizer assim, uma empresa maior, com caixas melhores, com um som maior, uma potência maior, uma coisa bem maior assim, e o retorno ficou ruim, da mesma forma. O retorno não ficou bom. Acho que marca de caixa ou a qualidade da caixa não tem muito a ver, é alguma outra coisa, né? O segredo está em algum outro lugar. Inclusive, pessoal, falando em qualidade de caixas de som, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo uma lista minha de compras do Mercado Livre, que é uma lista que eu indiquei para clientes meus aqui do canal. E aí eu deixei lá, estou deixando para vocês, quem quiser pode entrar lá naquela lista, que tem todos os produtos que eu já recomendei para clientes meus e foram todos produtos aprovados, tá? Então, se você quiser pesquisar principalmente caixa, estou falando de caixa, lembrei agora da lista aqui, então eu vou deixar para vocês no link da descrição, tá? Dá uma olhadinha lá, é no Mercado Livre, se você quiser comprar lá, você não vai pagar nada mais por isso, só vai ajudar o canal aqui, porque é o meu link de afiliado lá do Mercado Livre, tá? Eu já pesquisei para vocês os melhores preços, o melhor produto, o melhor vendedor, né? Então tá nessa lista, depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? E aí, como eu percebi que a questão da qualidade da caixa, do modelo da caixa, não tinha muito a ver com o retorno ficar bom ou não, eu comecei a suspeitar que fosse problema de técnico de som. Porque cada lugar que a gente ia era um técnico, às vezes não tinha técnico, o técnico era eu mesmo, né? Então eu falei, acho que às vezes o problema é o técnico, né? O técnico de som. Mas aí o que aconteceu depois? Eu comecei a perceber que tinha lugares que a gente tocava com o mesmo técnico e o retorno ficava bom. Em outros lugares com o mesmo técnico, o retorno ficava razoável com o mesmo técnico. Então eu percebi também, falei, bom, não é o técnico, é outra coisa. Aí teve uma época que estava na moda negócio de alinhamento de caixa, de fazer alinhamento com equalizador. Começou a surgir os primeiros equalizadores gráficos de 30 bandas. Aí o cara ficava com o microfone na frente da caixa fazendo aquele alinhamento. Aí eu achei que, agora eu sei por quê. Se o técnico não fizer o alinhamento do retorno, não fica bom. Eu achava que era isso também, mas não era também. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre retorno, comecei a conversar com bastante donos de sons, comecei a conversar com bastante técnico de som, mas comecei a ficar encucado com aquilo e procurar alguma resposta. Até que um dia a gente voltou a tocar no som, naquele som que o retorno ficou maravilhoso. Só que foi num outro lugar, totalmente diferente. A primeira vez a gente tocou num lugar, num ar livre, num palco gostoso e tal. Aí nessa segunda vez que a gente foi tocar de novo no som dele, foi num clube que o som era sempre horrível lá. Todo som que a gente ia tocar nesse clube não ficava bom. Aí eu já fui assim, falar, hoje eu quero ver se esse retorno vai ficar bom, que nem ficou da outra vez. E para minha imensa surpresa, ficou bom da mesma forma. É lógico que tinha a ambiência, né? Somado à ambiência, mas a ambiência não atrapalhou em nada. A gente se ouvia muito bem e a gente fez um show gostoso. E, de novo, todo mundo da banda no meio do show um olhava pro outro, dando um risozinho assim, oh, hoje eu tô ouvindo tudo. Aqueles erros que apareciam, né? Todo mundo ouvia o erro, né? Ah, errou aí. É, porque tá ouvindo, né? Quando você não tá ouvindo, o cara erra, você nem ouve, né? E aí, como eu não sou bobo nem nada, eu aproveitei para conversar com o técnico de som nesse dia, tirar minhas dúvidas, né? Inclusive o técnico era o próprio dono do som, e fui conversar com ele. E antes de conversar com ele, na hora da passagem do som, eu notei uma coisa. Na hora que ele estava passando o som, ele perguntava, como é que tá seu retorno? Tá bom para você? Obviamente já estava, porque vinha um som bem gostoso, né? Você precisa de mais alguma coisa? Quando a gente pedia o som, por exemplo, eu estava na época acho que eu estava tocando teclado e cantava. Então ele já tinha me dado o meu teclado e a minha voz ali no meu retorno. Quando eu falava, você põe um pouco da guitarra para mim, ele falava assim, você espera um pouquinho, vamos passar de todo mundo, depois a gente vê o que falta. Beleza. E aí ele fez assim com todo mundo. Quando pediam alguma coisa que não era o retorno dele,
Ele pedia, você pode esperar um pouquinho só pra gente terminar de passar, depois a gente vê. E eu achei diferente aquela forma dele, né? De fazer assim, mas beleza. Bom, e aí, passado o individual de cada um, ele pedia pra gente fazer uma geral. Mas ele ainda não deu aquele retorno que eu tinha pedido um pouco a mais da voz de outra pessoa. Ele não deu nada, tá? Ele falou, passa um geral pra gente ver. Quando a gente passava o geral, tava tudo legal. Por quê? Eu vou falar no final. Antes eu tenho que falar uma outra coisa pra vocês entenderem. E aí, eu analisando bem o som que ele fez lá para mim, o que eu analisei? A primeira coisa, ele tinha caixas boas, na época eu acho que ele usava EV, Electro-Voice, passiva, mas eram retornos de 15 polegadas, com uma ótima qualidade, caixas boas, fortes. Ele usava um retorno para cada músico, ou seja, uma via para cada músico. Para a bateria e para o teclado tinha 2 retornos, então 2 para a bateria e 2 para o teclado. Para a voz era 1, para o guitarra 1, para o baixo 1. E eram todas vias separadas, cada via era de um músico. Então ele tinha uma mesa grande na época que tinha mais de 5 auxiliares. Outra coisa que ele fazia, que eu vi ele fazendo, ele fazia um alinhamento, mas ele não fazia o alinhamento que nem o pessoal fazia, com o microfone passando na frente da caixa. Não, ele pegava um microfone sem fio, ele ia na frente de cada monitor, se posicionava, falava, a mesa ficava lá na frente, então ele pedia para o auxiliar dele tirar ou colocar alguma frequência no equalizador. Só isso que ele fazia. E nesse momento do alinhamento, eu via ele andando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá na frente de cada monitor. Aí ele pegava uma fita crepe, fita branca, marcava um X no lugar que provavelmente era o melhor lugar para se ouvir. Era o lugar onde o som vinha direto. Outra coisa que ele fez, que eu me lembro bem na época, o cantor estava muito na frente da bateria. Daí ele sugeriu para o cantor ficar um pouco mais de lado e sair de frente da bateria, porque a bateria estava bem no meio. E sugeriu também para o amplificador da guitarra estava atrás, né, do guitarrista. Ele sugeriu para colocar mais alto e de lado para ele. Sugeriu isso. Então ele sugeriu um melhor posicionamento dos instrumentos já no palco. Sacada, hein? E quando ele estava passando o som da guitarra, eu me lembro bem dele falar assim: você consegue diminuir um pouco o volume do seu amplificador? Ó, mais uma sacada. Então o que ele estava fazendo? Ele estava reduzindo o máximo que ele podia o volume do palco. E realmente os retornos dele, não, apesar de serem fortes e potentes, não eram um volume alto, volume assim que você fala, nossa, tá muito alto. Não. Então eu cheguei à conclusão que para ter um bom retorno, primeiro, ele colocou caixas boas, caixas fortes, caixas boas, de qualidade. Colocou retorno individual para cada músico, e um retorno alinhado, ele fez um alinhamento no equalizador. Marcou no chão a posição correta da onde o som do retorno ficaria melhor. Mexeu no posicionamento dos instrumentos no palco. E quinto, controlou o volume geral do palco. Bom, e agora o segredo dos monitores que eu prometi para vocês. Lembra quando eu estava falando que na hora da passagem de som, quando a gente pedia no nosso retorno algum outro instrumento ou a voz de outra pessoa, ele falava assim, só um momentinho, deixa eu passar de todo mundo, depois a gente vê isso aí? Lembra? Isso é uma tática que ele usou para não colocar na via nada além do necessário. Tem 2 coisas que depois eu analisei. Primeiro motivo, você precisa se ouvir bem no seu retorno. Quando você está tocando com uma banda, a bateria você vai estar ouvindo, dependendo do palco. Tá? Eu estou falando aqui num palco pequeno a médio, tá certo? Não estou falando um palco gigantesco. Estou falando o que acontece na maioria das igrejas, por exemplo. É um palco que você está ouvindo o baterista. O retorno do teclado está saindo lá, você está ouvindo o teclado também. O cara da guitarra ele está com o amplificador, você está ouvindo o amplificador. O cara do baixo, você está ouvindo o amplificador do baixo dele. Então, se você é cantor, no seu retorno, o que precisa é sua voz. Sua voz precisa. Tá? Então, é a primeira coisa dessa sacada dele. E a segunda coisa é o seguinte: quanto mais canal você coloca no monitor, quanto mais som você acrescenta numa via de monitor, num auxiliar, você vai deixar o som mais sujo. Tá? E não é só em monitor. Se você pegar uma caixinha de som e colocar o som de uma voz e um violão, ela vai ficar limpa. Se você começar a colocar 2 vozes, 2 violões, um contrabaixo, uma bateria, você vai ver que o som vai sujando, porque
é muita frequência, é muita informação para o alto-falante conseguir lidar com todas aquelas frequências. Então, quanto menos carregado tiver o som da sua caixa, do seu retorno, melhor vai ser a qualidade do seu retorno. E aí o que ele fez? Ele tirou o tráfego muito pesado, muito carregado de todas as vias, e as vias ficaram limpas. Aí com isso ele conseguiu diminuir a pressão sonora, diminuir o volume e deixar o som mais limpo. Como que você consegue fazer isso? E isso faz parte dessa sacada, desse segredo que eu falo para todo mundo. Gente, você vai fazer monitor de palco, tenta dividir o máximo possível. Tem outras formas de você fazer mais auxiliar, mesmo que a mesa só tem 2. Tem outras formas. Mas o ideal seria uma mesa de pelo menos aí 6 auxiliares, para você conseguir dividir. Se você conseguir fazer 6 vias no palco, é muito melhor do que você fazer 2 só. Não tem nem comparação. Porque você vai colocar o som de uma pessoa para ela ouvir ali. E ela ouvindo o som dela ali, o som dela vai vazar um pouquinho para as outras, entendeu? Se cada um tiver o seu retorno com o seu som, já todo mundo vai ter condições de se ouvir. E não vai precisar ficar subindo o volume no máximo porque o cantor não consegue se ouvir. Porque está tudo alto. Ele pediu na via dele guitarra, ele pediu teclado, ele pediu violão, ele pediu backing vocals. Tá congestionado o retorninho. Às vezes é um retorninho de falante de 10 polegadas ali, com um driverzinho. Você acha que um monte de coisa vai rolar ali? Um retorno é individual, é para você. A não ser que seja um palco muito grande, mas aí já vai exigir retornos mais fortes, que aguentem uma pressão sonora mais forte. Porque aí você pode, se você tiver uma caixa melhor, uma caixa processada, ou então um retorno de marca boa que está vindo por um amplificador de marca boa, tudo processado. Aí sim você consegue colocar mais coisas no retorno e não vai embolar o som. Agora, no retornozinho simples que a gente usa, muitas vezes nem passa pelo equalizador, sai da mesa, já vai direto na potência e já liga na caixinha. Um som ali é o ideal. Então a melhor forma é essa. O retorno do cantor, põe só a voz do cantor. Retorno do violão, põe só o violão. Retorno do teclado, põe só o teclado. E tentem, se todo mundo tiver um volume mais baixo, consegue ouvir a sobra do outro. Num palco pequeno, de pequeno a médio porte. Eu fiz isso numa igreja, é lógico que você tem que ter mais amplificadores, mas eu fiz isso numa igreja e assim mudou totalmente o retorno de todo mundo. Eles tinham 5 retornos numa via só. Eu falei para o pastor, vamos dividir em pelo menos 3 vias aqui. Acho que a gente conseguiu fazer 4 vias lá. A gente deixou 2 vias para os cantores, 2 retornos para o cantor, 2 caixinhas para o cantor. E a gente fez mais 3 vias. Acho que foi violão, teclado e guitarra. Foi alguma coisa assim. Ou bateria, violão e teclado. Acho que foi isso. E a gente dividiu. Eu usei uma potência dele que estava lá parada, sem uso, para fazer 2 vias. E peguei a potência que ele estava fazendo no retorno, usando uma via só, dividi, porque a potência é estéreo, dividi e fiz mais 2 vias. Então fiz 4 vias. E aí o som mudou. Todo mundo começou a se ouvir. O som diminuiu. O PA pôde diminuir um pouco o volume. Ficou muito mais inteligível o som dentro da igreja. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido então essa sacada de usar retornos individuais, auxiliares individuais e com menos som em cada via, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui, ó. Vou deixar aqui, acho que eu vou deixar 2, tá? Um de cada lado. Um vídeo sobre microfonia, bem interessante, e um outro vídeo sobre como escolher caixas de som. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo. Se ainda não deixou seu like, agora é o momento e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!